Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos ouvintes do podcast Entendes o que estás lendo? Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal, a gente está aqui novamente pela bondade graciosa de Deus para transmitir para você mais um pouquinho da nossa meditação na Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, hoje a parte 4, episódio número 604, 8ª temporada, onde estamos vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, passo a passo, a gente já está no 8º livro da Bíblia. E você encontra aí esses episódios, horas e horas, milhares de minutos, de explicação bíblica, de explanação do texto bíblico, essa pregação expositiva para você entender mais todo o contexto, toda a teologia, história, geografia, arqueologia da teologia bíblica. Então veja que os olhos são a lâmpada do corpo, que a gente vai começar meditando hoje, nesse último episódio do capítulo 4. Vamos falar sobre Cristo como remédio para a ansiedade. Olha só, você não pode perder. As lições dos campos, o que tem mais? Os campos que nos ensinam a confiar na providência divina. Então eu te convido para você ler o capítulo da Bíblia. Se você tem gostado do nosso trabalho, compartilhe, convide mais gente. Nós já estamos aqui em 15 países, em 5 continentes, de pessoas que sempre nos acompanham, ouvindo o texto bíblico, entendendo a explicação, sendo abençoado, renovado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Veja que a lâmpada viva, o olho, ele deixa a luz entrar em todo o corpo e até mesmo derrama luz nele. A misteriosa capacidade do nosso cérebro recebe os sinais e distribui. Veja que é assim que se diz que o corpo, ou melhor, o homem, tem a visão. Ele percebe uma grande variedade de impressões, percepções, conhecimentos, e isso vai iniciar, dirigir, conduzir uma ampla variedade de ações inteligentes. É uma capacidade fantástica, baseada em imensas contribuições de conhecimento e não na mera adição de uma força física, não. Talvez seja impossível fazer comparações, bem fundamentadas entre as obras de Deus, e é quase irreverente tentar fazê-lo. Agora pense comigo, meu querido ouvinte, que sempre está aí. O corpo, ele fica totalmente escuro quando a lâmpada que Deus fez ou planejou para ele não está lá ou não está acesa. E pode ser assim, embora nunca tenha existido homem nascendo cego, ou que uma vez esteve lá e aceso, mas algum acidente o apagou, o destruiu, ou a doença, ou talvez a doença que era mais ou menos a consequência direta do pecado, do vício, extinguiu e o destruiu. Em todos e cada um desses casos, que sugestão de reflexão séria e admiração solene ou investigação profunda existe. Quando a lâmpada está presente e acesa, mas sua luz é contraditória, confusa, desconcertante e pior do que qualquer escuridão comum. Então é uma perturbação dos olhos que falsifica todas as impressões que chegam, engana e desorienta todas as ações que saem.
O resultado pode ser chamado de escuridão, mas apenas porque não é luz. E é desta escuridão. Nessa escuridão deve ser acrescentado pelo discernidor e juiz de todas as coisas, o que ele falou. Se, portanto, a própria luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? A razão, o instinto, a instrução mais elevada possível, a do Espírito, todos e cada um são a lâmpada e a luz da mente. Mas o que são eles quando eles se tornam maus? Quando o erro adultera a verdade, quando impureza e egoísmo e autoconfiança, indolência e resistência aos movimentos sagrados e ofensa ao Espírito, quando um ou mais ou todos eles impedem ou bloqueiam o avanço e a operação constante do bom, do verdadeiro e do santo. Se o erro prostitui a verdade e um espírito maligno usurpa o lugar do bom espírito, então o estado daquele homem que em cenas de maldade e desastre como essas acontecem é pior do que se ele não tivesse razão ou consciência e não foi visitado pela instrução divina. A luz que há em ti, elas são trevas? Ela escurece todo o teu corpo ou ilumina teus passos? Versículo 25 ao 30, a gente vê o remédio de Cristo para a ansiedade, um mal tão comum hoje em dia. Se depois de termos feito tudo que está ao nosso alcance, nos preocupamos com pressentimentos de possíveis erros, possíveis danos, ou se no meio de nosso trabalho nós deixamos que a preocupação com o assunto ele tome posse de nossas mentes, nós cometemos o erro que o nosso Senhor reprova. A vida, a comida, as roupas. O mal é ser absorvido por uma profunda preocupação por todas essas coisas temporais e externas. Jesus não aconselha a libertação da ansiedade apenas por si mesma, para que possamos ter a satisfação de estar em paz. Ele vê que a ansiedade enche a mente e o coração, e assim afasta os pensamentos sobre o grande propósito da vida. Os cuidados deste mundo são joio que sufocam a palavra. A vida é mais do que a comida. Nós devemos deixar de lado a ansiedade em relação à comida e às roupas, para que possamos ser livres para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Alguns consideram as palavras de Cristo aplicáveis apenas e possível entre as flores e o sol da Galileia, naqueles velhos tempos, mas bastante impraticável no movimentado e populoso Ocidente de hoje. Há lições permanentes nesses ensinamentos de Nosso Senhor. O Nosso Senhor estava pregando em uma montanha com flores aos pés e pássaros acima da cabeça. Suas ilustrações estavam na mão, a mão dele. Mas a escolha deles foi evidentemente adequada ao seu objetivo. Ele toca na beleza e na vida da natureza, de modo que sua própria linguagem é reconfortante. Isso nos afasta bastante da preocupação da vida. Se gastássemos mais tempo considerando os lírios, nós ficaríamos acalmados e revigorados. Deus cuida da grama que está repleta de flores na primavera, depois queimada pelo sol no verão. Ele alimenta os pássaros selvagens. A natureza está maravilhosamente ajustada de modo a apoiar as suas criaturas mais frágeis. Se pudermos viver de acordo com a natureza, nós seremos sustentados. Isso não significa tornar-se selvagens. Significa observar as leis da natureza, como as flores e os pássaros são obrigados a fazer, mas como os homens não fazem. A revelação do cuidado de nosso Pai nesse texto bíblico aqui é fantástica. Ele conhece a nossa necessidade. A fé é o grande antídoto para o cuidado.
É errado desperdiçar nossas vidas com ansiedade excessiva. Cabe a nós entregar-nos ao serviço de Deus. Há muitas lições nos campos. Deus constituiu o mundo natural de tal maneira que fornece exemplos adequados para ilustrar as coisas espirituais. Os campos nos ensinam sobre as bênçãos de Deus. Desde eles nos fornecem comida, desde a criação até o dilúvio só foram usados alimentos vegetais. Essa dieta ainda é, especialmente em climas quentes, muito saudável. Os vegetais também são úteis para a medicina. Em parte por causa de suas propriedades medicinais, a árvore da vida parece ter tido esse nome. Os principais remédios que temos hoje têm suas bases no reino vegetal. Os vegetais também têm utilizações econômicas valiosas, madeira, fibras, gomas, óleos. As cores podem acalmar e deleitar os sentidos no verde predominante da terra, o azul e o vermelho dos céus. Sua variedade é impressionante. Isso pode ser admirado na graciosa curvatura e flexão dos galhos das árvores, plantas, também nas variedades de folhas e flores. E a textura? Tão requintada é a vestimenta do lírio que o vestido de um rei, rico nas mais seletas produções do tear e da agulha, com suas lindas cores e profusões de joias, afunda na comparação. Eles elevam nossos pensamentos a Deus. Os alimentos e remédios de natureza vegetal sugerem a nutrição e a cura da graça. A eloquência dos campos desperta nossa gratidão a Deus. Eleva nossos pensamentos ao Criador, nos abençoando na benevolência dos seus atos. Ao nosso Redentor, nos abençoando na benevolência do seu sofrimento. Os campos nos ensinam a confiar na providência divina. Ilustram a nossa dependência de Deus. As plantas dependem da terra para se alimentar. A chuva também é necessária para a vida deles. Eles também precisam do sol e do ar em cujo movimento respiram. Os pássaros do céu, os animais da terra, por sua vez, dependem da vegetação. Todas as coisas dependem de Deus e ilustram o cuidado atencioso de Deus. Pense na incerteza de quase tudo que temos: vida, saúde, amizade, relacionamentos, afetos e riquezas. A vida tem muitas surpresas e decepções tristes. O nosso próprio dia é cheio de cuidados, onde há motivos abundantes para a ansiedade. Mas Cristo nos lembra uma verdade, que deveria colocar os nossos cuidados terrenos em estritas limitações. Nós temos um Pai que está real e efetivamente preocupado em garantir o bem-estar constante e máximo de seus filhos. Os filhos deveriam ter as ansiedades próprias dos filhos, mas não deveriam assumir cuidados que pertencem ao Pai, que sabe do que precisam antes de lhe pedirem. Não é uma verdadeira espiritualidade escapar das responsabilidades terrenas comuns e ir para mosteiros, conventos e lugares dos eremitas. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Os interesses humanos foram procurados por ele, os cuidados humanos foram suportados por ele. Um santo nunca deve esquecer que é marido, ou pai, ou irmão, ou amigo, ou cidadão. A ansiedade terrena é o fardo atual de Deus para os seus santos e deve ser assumido e suportado com alegria. O que o Senhor nos ordena evitar é a reflexão sobre as possíveis necessidades do futuro e a possível falta de recursos necessários. O homem é uma parte da criação de Deus, tão verdadeiramente quanto as aves e as flores, e deve ser totalmente incluído no cuidado diário do Criador. Deus conhece o homem, todas as suas necessidades corporais e espirituais, e visto que Deus o criou e soprou em suas narinas o fôlego de vida, podemos ter certeza, meus queridos, de que Deus cuida do homem na medida em que o homem é superior às aves e às flores.
Eu ouvi a história de um homem quando, no momento de total desespero, ele encontrou um pequeno musgo e, admirando sua raiz e folhas, ele pensou assim: pode aquele ser que plantou, regou e levou à perfeição, nesta obscura parte do mundo, algo que parece de tão pequena importância, olhar com despreocupação para a situação e o sofrimento das criaturas formadas à sua própria imagem? E chegou à seguinte conclusão: certamente não. Meus queridos, como que a gente pode garantir que os nossos olhos estejam verdadeiramente iluminados para discernir entre luz e escuridão espiritual? Qual é o impacto da ausência ou da distorção da luz espiritual em nossas vidas e em nossa compreensão da verdade? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oh, bendito, grande, poderoso, justo e verdadeiro, fiel, amoroso e justo. Ó Deus, Tu que nos concedeste os olhos como lâmpadas do corpo, ilumina nossas mentes e corações com a luz da Tua verdade. Ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão espiritual. Que nossa visão espiritual seja clara e pura, para que a gente possa seguir o caminho da justiça e da verdade. Que possamos confiar em Tua providência divina, entregando a Ti todas as nossas preocupações e ansiedades. Que possamos encontrar paz e descanso em Ti, sabendo que és nosso Pai amoroso que cuida de todas as nossas necessidades. Amém? Amém, amém. Volta no próximo episódio, tá bom? Pra gente juntinho continuar meditando na palavra de Deus, eu e você. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, a gente volta. Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau.